Eu joguei futebol desde que eu sou criança. Tudo que de menino gostava, eu gostava. Pra mim, eu acho que a melhor pergunta seria por que não o futebol? O meu desejo era ser atleta. Sempre brinquei muito com meus primos, então eu cresci jogando futebol. Eu me recordo de estar na 6ª, 7ª série, da minha mãe me proibir de jogar futebol, porque no recreio da escola só tinha menino jogando futebol. Quando minha mãe estava grávida de mim, aí meu irmão foi e falou assim que queria ter um irmãozinho. E aí nasceu eu. Eu sempre tive uma grande referência em casa, que é o meu pai, que sempre foi muito torcedor, então ele assistia a futebol o dia inteiro na televisão. E também sempre gostou de jogar bola. Desde pequena eu sempre gostei de esportes, não só de futebol, de esportes em geral. Sempre fiz vôlei, handebol, futsal no colégio. Então a minha vontade era ser atleta. E eu sempre assisti jogo, acompanhei jogo com meu pai, que gosta muito de futebol. Então eu queria ser atleta, mas não consegui. Então eu busquei na faculdade algo que me aproximasse do esporte, né? E acabei parando no jornalismo até mesmo por uma dica do meu pai, que a gente assistia o jogo junto, e ele falava que eu entendia, que eu comentava bem, né? E que talvez, se eu fizer jornalismo, seria algo que eu gostasse. Então, por uma sugestão dele, né, que eu queria ficar perto do futebol, perto do esporte, eu decidi fazer jornalismo. E o jornalismo, para mim, tem que ser relacionado ao esporte. Foi por isso que eu decidi trabalhar com jornalismo esportivo. Minha mãe engravidou de gêmeos, era eu e o irmão, e ele faleceu durante a gravidez. Ela perdeu meu irmão e na época, como o machismo era muito... Hoje o machismo segue sendo enraizado, mas na época meu pai e minha mãe reproduziam o machismo juntos. Então eu acho que porque o meu pai acabou perdendo o filho homem, ele estava esperando muito aquilo para ter aquela troca de pai e filho com relação ao futebol, ele acabou passando para mim, felizmente. E, enfim, com o tempo ele viu que como era uma besteira, que só homem poderia gostar de futebol. Mas eu tenho um certo receio de quando eu era criança, porque eu sempre quis tentar jogar bola, mas nunca tive muito jeito. E ele falava muito, você não leva jeito, você não leva jeito, você não leva jeito. E aí eu acabei deixando de lado. E eu acho que talvez, se fosse um menino, ele teria investido. Mas, assim, eu fico muito feliz de ter ido pro outro lado do futebol. Acho que sou muito mais feliz hoje fazendo jornalismo. Comecei brincando com os meninos na porta de casa. E aí logo me falaram que tinha um time lá no setor. Aí fui pra esse time lá, só que com menino mesmo, não tinha menina. Sempre jogando com menino mesmo. E aí, o primeiro time que eu joguei mesmo, assim, foi no Vila Nova. Que eram as meninas bem mais velhas do que eu. A gente não tinha nem campo para treinar nem nada, treinava não onde que achava campo, do nada, na época era o Almir Sater, não sei se vocês chegaram a ouvir falar dele. Aí eu treinei um tempo com ele, aí depois fui para Aliança. Aí foi tudo o começo mesmo. No começo, tive informações, comentários sobre a Silvia Regina, dei uma pesquisada um pouco sobre esse campo nacional feminino. Mas, assim, não conhecia ninguém, assim, pouca informação, eu não consegui muita coisa. Passado já algum tempo, a Edna Alves começou a se destacar, né? E com o destaque dela, ela teve um jogo que ela fez do Aparecidense e eu fui convidada para poder conhecê-la após o jogo. Então eu tive a oportunidade, foi a primeira vez que eu a conheci e pude encontrá-la. Conversamos um pouco, trocamos uma ideia, fui, né, saber como é estar no alto nível para quem está começando a viver aquilo, né? E ela também veio de uma carreira que jogou e tudo mais, então assim, hoje com certeza uma grande inspiração é a Edna, né? Por toda a conquista dela dentro do Brasil e hoje o que ela já tem de nível internacional, né? Então ela está abrindo portas para nós. E é uma grande inspiração, com certeza. Teve meu irmão, né, que sempre me apoiou. Minha primeira chuteira quem deu foi ele, eu guardo ela até hoje. Eu ganhei minha primeira chuteira, eu tinha 13 anos de idade. Aí ele que me incentivava, ele que me levou para Aliança, me incentivou mesmo. Falou, não, vamos, vai, já que você gosta. Minha mãe, mas meu pai não gostava. Minha mãe não gostava de jeito nenhum. Falava, não, isso é coisa de homem. E os vizinhos também criticavam muito. Falavam, ixi, daqui um dia você vai ver, ó. Não vai ter mulher mais na sua casa, não. Eu criticava muito, porque antigamente era mais preconceito que hoje, né? Hoje eu sou a única árbitra da FGF
E tem um peso e não tem um peso. Eu diria que tem um peso porque eles estão tentando, assim, com muito incentivo para melhorar, aumentar e incentivar a arbitragem feminina no estado de Goiás. Né? A gente tenta buscar mais árbitras para poder fazer um trio, completar o quadro. E também tem o peso de ser a única mulher no meio dos homens. Então, quando eu vou para um jogo, normalmente só tem eu de mulher. Quando às vezes você pega uma dupla ou tem um trio feminino que vai para um jogo masculino, acaba que 3 se impõe mais do que uma, né? E mesmo eu tendo 2 árbitros assistentes homens comigo, às vezes a pressão é maior porque eu sou árbitra central. Então existe aquela pressão do lado dos times, do lado de comissão, pô, é uma mulher que tá apitando o meu jogo. Eu não queria uma mulher, eu queria um homem. Então, existe sim uma pressão maior, mas estou na expectativa e que venham mais mulheres para me ajudar nessa subida aí, nessa escalada. Em 2019 eu tive a primeira oportunidade de participar no jogo da 3ª divisão da FGF. Era um jogo sem muita importância, mas para mim era o jogo da minha vida. Porque era um jogo que não valia nada para ninguém, mas para mim valia tudo. Era a oportunidade que eu tinha de mostrar a capacidade que eu tinha dentro da arbitragem, tanto para a comissão quanto para os atletas, para os times, para quem estivesse ali, até porque eu acredito que não tenha ficado só ali aquele jogo, né? E a informação de que era uma mulher apitando. Depois de tantos anos no estado de Goiás, ter uma mulher novamente apitando, né, alguma divisão do Campeonato Goiano. Então, houve um atraso, mas graças a Deus deu tudo certo no jogo, foi um jogo tranquilo, resultado legitimado, sem interferência, sem nenhum problema, entendeu? Então, graças a Deus deu tudo certo. Então, não é fácil. A gente ainda tem que lutar muito ainda para isso. Tem algumas meninas que ainda estão recebendo, sabe? Time fora, tipo São Paulo, Rio, tem alguns times que ainda tá pagando as meninas. Fora do Brasil também, mas aqui, como diz, no estado ainda não... Teve o Goiás, né, que pagava, mas não era lá essas coisas, não dava para você sobreviver e jogar futebol. Então eu conseguia conciliar os dois, mas não estava dando não. Tava muito difícil mesmo, porque muitas das vezes eu tinha que pagar os outros para trabalhar para mim e, tipo assim, meu serviço não rendia, porque eu mexo com vendas, eu acompanho o cliente nas lojas, aí ficava difícil demais a conta. Não é fácil saber que eles ganham milhões e a gente ganha, tipo assim, nem 1% que eles ganham. Eu acho isso muito triste, porque eu venho, lógico, tá crescendo, mas assim, já são 40 anos de lei que separa a gente de um momento que um dia proibiu o futebol feminino no país. Então, assim, já tem um tempo legal para as coisas começarem a mudar, deixarem de engatinhar. Eu acho muito triste o futebol feminino daqui ser tão atrasado num estado em que o futebol é tão importante para a população em geral, assim, que é uma coisa que as pessoas consomem muito aqui. Questão do futebol, não vou mentir pra você não. Assim, eu gostava muito, mas era bom viajar, as viagens. Porque eu nunca teria, na época, né, eu nunca teria condição de viajar nessa parte, sabe? Na questão do futebol, assim, eu sempre gostei, sempre fui apaixonada, mas que marcava mesmo eram as viagens, sabe, com a galera ali, e viagens assim, a gente conheceu praia, conheceu vários lugares que eu nunca poderia um dia chegar, tipo assim, na época, né, falar, não, vou viajar, não tinha condição, porque a gente sempre passou muita dificuldade quando eu era mais nova, então, assim, muitas das vezes eu ia pro treino de bicicleta, porque eu não tinha condição de pagar ônibus, muitas das vezes. Até hoje, comia dentro do carro, comprava marmita, come dentro do carro e vai treinar, porque não tinha como parar, ou eu treinava, ou eu comia. Aí eu preferia fazer como diz os dois, ia comendo dentro do carro até chegar no treino. Sobre essa parte de assédio ou de preconceito, infelizmente ela ainda existe, eu não vou dizer frequente, porque como a gente está na pandemia, acabou que a gente não está tendo essa frequência de jogos, né? E acaba que nem todo mundo pôde trabalhar ou teve uma sequência de jogos por conta da pandemia. Mas de 2019 para trás, nos 2, 3 anos que eu tive a oportunidade de trabalhar, no final de um jogo, eu tive vários pais, né, gritando, falando que vai lavar roupa, lugar de mulher na cozinha, que eu não sabia apitar, que não era serviço de mulher, sabe? Esse tipo de coisa. Então, mas assim, acaba que às vezes não. A gente tem que entender que o que está fora das 4 linhas e fora do campo ali, eu não posso levar em consideração, porque se a gente fosse levar em consideração,
acho que não teria árbitro no mundo hoje. Trabalhando ao lado de uma mulher, por exemplo, que é a Paula Parreira, e eu tento sempre, né, elogiar e ressaltar o quanto a opinião dela é importante. Porque muitas vezes a gente vê um comentarista, homem, dando algum pitaco sobre algum assunto, de repente na bola rolando acontece, o próprio comentarista fica ali se enaltecendo, né, e aí o torcedor acaba indo na dele também, fazendo vários elogios, enquanto às vezes quando isso acontece com a mulher, passa um pouco que despercebida. Ah, ela chutou e deu certo. Não, ela conhece também de futebol e precisa ser valorizada. Então a todo momento, né, eu tento elogiar o trabalho, quando algo é citado e lá na frente acontece, eu tento relembrar que a pessoa já havia dado aquele tipo de opinião antes, e a gente tenta confortar essa pessoa também, né, para não deixar que o preconceito acabe atrapalhando no dia a dia, no desenvolvimento de um trabalho. A gente sabe que muitas tentam relevar, mas que isso machuca de certa forma. Em tudo, tudo mesmo, assim. Eu acho que só o fato de sempre que a mulher dá um furo, sempre que ela consegue uma entrevista especial com alguém, tem alguma coisa estranha. Por que ela conhece aquela pessoa? Por que ela consegue aquela entrevista? Por que ela tem aquele furo? Porque ela é uma jornalista, assim como você. Sim, existe um estigma em cima da mulher, que você não pode ser simpática demais e nem reativa demais. Também tem isso. Então, você não pode ser simpática demais e nem reativa demais, porque se você for muito simpática, parece que você tá dando abertura pro homem. E se você for reativa demais, o homem vai te achar... Você não é mulher o suficiente. Você não é homem para ser reativo com ele, você é uma mulher. Então por que você tá tratando ele daquela forma? A mulher não é permitida ser reativa. A mulher não pode ter um comportamento mais agressivo, falar um pouco mais alto, porque aí ela é histérica, ela é desequilibrada. Então, eu vejo machismo em todos os momentos, assim. Quando eu comecei a trabalhar, foi meu principal medo. Eu sempre tive medo disso, né? Dessa retaliação, de como as pessoas iam me ver. Então foi o meu principal receio quando eu comecei no jornalismo, principalmente no rádio. O rádio ainda é um meio muito conservador, são pessoas que estão há muito tempo no rádio, né? Então, assim, não tem muita gente jovem. Agora eu tô vendo essa renovação, mas é muita gente que está há muito tempo no rádio, que faz isso há muito tempo. Então, eu senti, assim, meio uma resistência quando eu comecei. Não de desrespeito, mas no sentido, assim, de eu ter que provar a cada dia que eu entendia que eu poderia estar ali porque eu entendia que não era porque eu mulher que eu não poderia estar ali. Eu acho que a gente acaba sofrendo de forma velada sempre que alguém duvida da nossa capacidade, sempre que alguém faz alguma brincadeira ligando a nossa profissão ao nosso gênero, ou sempre que alguém deixa de fazer uma piadinha perto da gente porque ela parece machista, mas faria nas nossas costas. Então, tudo isso eu entendo como forma de assédio moral. Assédio sexual, felizmente, nunca passei, mas tenho vários colegas que já. O que eu acho muito triste é sempre... se a gente não passou, a gente sempre vai conhecer alguém que já passou. Não sabe porra nenhuma de futebol. Puta. Vagabunda. Deu pra quem tratar eu, sua puta? É pra quem entende. Quem entende de louça, lave louça. Aconteceu comigo. Gente, é muita animação, muita cerveja voando. Ai! Recentemente, também aconteceu comigo. Quem que me chamou? Quem que me chamou? Já aconteceu com todas nós. Você tá vendo que o clima aqui é de festa, todo mundo empolgado. Vasco vence do Corinthians? Não? E não dá mais pra acontecer. Vagabunda? Piranha? Até quando? Isso não é normal. Somos mulheres e profissionais. Só queremos trabalhar em paz. O esporte também é lugar nosso. Encosta em mim quem eu quero.
quando eu quero. No meu trabalho, ao meu trabalho, Eu quero respeito. Precisamos de respeito. merecemos respeito. Respeito nos estádios, nas redações, nas ruas. Respeito de torcedores, colegas, chefes. Respeito de técnicos, jogadores e dirigentes. Respeite a nossa voz e as nossas escolhas. Somos repórteres, comentaristas, jogadoras, Bandeirinhas, árbitras. E a gente tá nessa já faz tempo. e não vamos parar. Vamos continuar ocupando os nossos espaços. Chega de desconfiança. Chega de diferenciação. Ei, você aí, homem, mulher. Sociedade, autoridade. Chegou a hora de se importar. A omissão também machuca. E juntos somos mais fortes. Juntas somos invencíveis. Não é engraçadinho. E não é só machismo, é desrespeitoso. É nojento. É ofensivo. É uma violência. É uma violência. Chega, chega, Chega. chega. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Deixa ela Deixa ela trabalhar. trabalhar. Deixa ela trabalhar. Teve um dia que eu estava trabalhando e um torcedor mais alterado, tinha bebido, ele acabou me puxando pelo cabelo. Na hora, eu nem me toquei o quão grave aquilo era, né? Eu estava trabalhando, estava no calor ali do jogo e nem me toquei. Mas depois que o jogo acabou, que meu trabalho acabou, eu fui pensar, né, nessa atitude, né? O quão grave é. Talvez se fosse um homem ali, né, ele não teria essa impulsão, essa atitude de incomodar um repórter homem. Mas por eu ser mulher, ele se sentiu no direito de puxar o meu cabelo enquanto eu trabalhava, eu estava no alambrado, né? Então o contato é próximo e ele acabou puxando meu cabelo, né? E foi assim, foi o mais marcante do lado negativo assim da minha profissão. Graças a Deus foi só uma vez, nunca mais aconteceu. Mas eu vejo que isso acontece com outras mulheres também. Comigo foi isso, foi essa situação. Logo no começo da carreira eu estava cobrindo um jogo de Campeonato Paulista e um assessor veio falar que eu só conseguia a escalação com o treinador porque eu era bonitinha e novinha. E que se eu não fosse bonitinha e novinha, provavelmente ele não teria me passado. Mas que eu não poderia mais fazer isso, eu tinha que pedir pra assessoria antes. E foi na frente de todo mundo. Foi muito, muito ruim, assim. Eu fiquei com muita vergonha, eu queria sair de lá correndo. Foi meu primeiro jogo em loco. Mas foi só um pedacinho da casca que a gente precisa criar, infelizmente, mas que eu acabei criando nessa minha jornada. Muitas das vezes a gente sofre muito esse assédio, tanto de alguns torcedores, tanto às vezes dentro de campo mesmo, porque às vezes a gente joga contra os homens. E torcedor, às vezes, sempre tem aquelas piadinhas, né? Ah, não sei o que, mulher não é jogar bola não, mulher tem que lavar vasilha, mulher tem que fazer comida, essas piadinhas bestas, sabe? Agora, assédio mesmo foi uma vez quando a gente jogou no interior, no estado, e aí o zagueiro, o cara atacante, né? E aí um na frente e outro atrás. O outro foi passar a mão na minha bunda. Menino, mas foi pra quê? Levou um soco. Foi buff, taf. E aí, nesse momento, todo mundo já veio pro meu rumo, a torcida, o meu técnico, todo mundo, né? O cara ficou assim, ele não sabia, ele não tinha reação. Eu não entendi por que ele fez aquilo. Então, assim, é muito difícil. Por mais que a gente tenta lutar, às vezes, contra isso, tem muitos homens que, como se diz, acham que a gente não vai chegar no nível deles nunca. Eu acredito que as críticas são maiores quando uma mulher erra comparado a um homem. No jornalismo local, por exemplo, aqui em Goiás, eu não vejo mulheres. Eu vi pouquíssimas mulheres. Eu consigo enumerar as que eu conheço. Karina Azevedo, Natália Freitas, Núbia Alves, que é assessora. E a Thaís Freitas, que trabalhou como assessora, trabalhou na TV Anhanguera já também. Mas pra mim são as 4 mulheres que eu consigo me lembrar e que eu conheço, que eu já tive contato nesse momento. E eu acho isso assustador. Eu acho assustador chegar a um estádio e eu ser a única mulher. Ou a outra mulher ser a assessora do clube, que é só no Vila Nova que isso acontece. Eu acho bem estranho, assim. É algo que eu não estava acostumada em São Paulo. Que São Paulo tem muito espaço para melhorar ainda, precisa muito mais da presença feminina ainda, precisa de muito mais presença feminina, mas Goiás está extremamente atrás. Eu acho que esse preconceito e essa barreira que existe contra a mulher, né, no esporte ou na arbitragem,
eu acho que ela vem lá de dentro de casa. Ela vem do pai com o filho pequeno, assistindo o jogo no domingo e falando, não, é a mulher pitando, não vai dar nada, olha aqui, né? Não vou falar as palavras não, mas a gente sabe o que às vezes, muitas vezes a gente escuta um pai falando para um filho, ou às vezes incentivando o filho até fazer o errado. Então, acho que vem essa mudança de cultura de dentro de casa, lá de dentro de casa, depois que vai para o estádio, e aí a gente consegue, né, fazer essa mudança esse início de mudança de cultura, porque é um processo, né? Tem vários milhões de pessoas no Brasil e mais ainda no mundo para a gente poder pensar assim, eu não mudo do dia para a noite. Então, quando a gente pensa nessa parte, é devagarzinho, é engatinhando, mas eu acredito que um dia a gente chega lá. A gente tem que influenciar, a gente tem que forçar a entrada da mulher no mercado esportivo. É claro que é muito mais fácil para um menino lembrar a escalação do time de 1912, que é o time do pai dele, que o pai dele passa isso pra ele todos os dias, e é muito mais difícil para uma menina que sempre teve o pai dela, ai filha, vem cá torcer comigo, mas, pai, aquilo ali não estava impedido? Filha, você não entende. Então, a forma como as mulheres entram dentro do futebol, crescem no futebol, dentro das histórias delas são muito particulares, enquanto as histórias dos homens são muito mais parecidas. E sim, é uma forma de reparar esse erro, de colocar mais mulheres, trazer mulheres, buscar mulheres, forçar a entrada delas ao mercado, porque tem demanda. A gente não pode tratar o masculino de um jeito e o feminino de outro. Por mais que é difícil a gente falar isso, como te diz, dar a boca pra fora, mas tinha que mudar isso, né? Eles tinham que falar assim, poxa, a mulher também, né, pode também, né? Não é só os homens. Não acho que sonhos são grandes demais pra gente. O meu recado para qualquer mulher que quer chegar a qualquer lugar, em qualquer profissão, siga o seu sonho e faça além do que você pode. Você sempre vai depender de outras pessoas, mas faça tudo o que você pode para não depender do outro. Porque quando você mostra que você tem capacidade de ir além sem precisar do outro, você chega por mérito seu. E chegando por mérito seu, não tem como as pessoas não falarem que você não é capaz. Não é pensar em acabar com a barreira, porque ela não vai acabar. Tão cedo ela não vai acabar. Mas a gente vai furar a barreira o máximo que a gente puder. Gostem ou não, a gente vai furar. Não deixe o futebol perder a dança, nem perca esse sorriso de criança. Não deixe o futebol